Olá! A partir desse momento você passa a acompanhar pela TVAL o programa Espaço Cidadão. Hoje foi escolhido um tema bem diferente: reutilização de alimentos. Será que você faz isso? Será que você ensina as pessoas a fazerem isso? Seus familiares, seus amigos? Você sabe a realidade disso na nossa cidade, no estado de Santa Catarina? Para discutir esse tema, reutilização de alimentos, nós trouxemos Marcos Abreu. Ele é engenheiro agrônomo que vai conversar conosco depois que vamos apresentar neste primeiro espaço uma reportagem feita pela nossa repórter Fernanda Fontoura. Uma lição diferente e muito importante para o futuro de cada um desses alunos. A aula prática chama atenção para a necessidade de uma nova postura e consciência ecológica. De forma divertida, eles aprendem a reutilizar os alimentos. Tudo que sobra do lanche da escola vai para a composteira. A vantagem de um processo como esse é dar uma finalidade adequada para o lixo orgânico, ao mesmo tempo que melhora a estrutura e aduba o solo. Lição que pode parecer difícil para essa garotada se exemplos como este não se refletirem em casa. É o futuro deles, né? O que a gente vai deixar para eles, né? Eles têm que estar incentivando, apoiando, só que na verdade a gente faz o processo inverso, né? Em vez de os pais educarem as crianças que educam os pais, né? Aqui eles acompanham todas as etapas do processo: o plantio, a colheita e a compostagem. Um grande aprendizado que, além de ajudar a evitar o desperdício, ainda colabora com o futuro do planeta. A palha deixa a casinha do João quentinha. E o que o João come? Casca. Ah, e depois que ele come todas essas cascas de frutas e verduras, que é o nosso resíduo. Muito bem. Poucas pessoas têm consciência sobre o possível desperdício de alimentos que vivencia diariamente e quais as maneiras de evitá-lo. Um estudo realizado pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, mostra que o brasileiro joga fora mais alimentos do que come. A média de desperdícios no país está entre 30% e 40%. Estima-se que em restaurantes o índice chegue a 15% e nos domicílios a 20%. Em Santa Catarina, a família Casca tenta fazer a sua parte, mas a população ainda contribui pouco. Desde 2005, o projeto de reciclagem orgânica realiza em Florianópolis um trabalho de gestão do lixo produzido pela comunidade. As entregas são feitas de forma voluntária no Parque Ecológico do Córrego Grande. O lixo orgânico é depositado em recipientes específicos e levado por funcionários para a compostagem. Depois de pronto, o adubo é colocado à disposição de escolas e da comunidade. Bom, aqui fica o ponto de coleta voluntária. O que é o ponto de coleta voluntária? As pessoas adentram ao parque com sua sacolinha, com seu baldinho, que a gente sugere que seja o baldinho, né? Porque daí você produz menos um lixo, que é o saco que você estaria trazendo. Abre a bombona e coloca o material aí dentro. Observem, só material orgânico. Nós temos aqui o guardanapo, que ele pode ser colocado também. Fechado. A bombona ela é hermeticamente fechada, justamente para não produzir mau cheiro. E aí as bombonas são transportadas para trás, para o pátio de compostagem. O projeto começou reciclando 5 toneladas de resíduos orgânicos por mês. Mas com pouca contribuição da comunidade, esse número caiu para 2 toneladas. Entre o que pode ser transformado em fertilizante natural estão resíduos como cascas de frutas e verduras, casca de ovo, sobras de comida, pão mofado, borra de café e chimarrão e aparas de grama. Materiais que facilmente iriam parar no lixo de casa e depois em um aterro sanitário, mas que ainda podem ser reutilizados sem poluir o meio ambiente. Você pode inclusive gerar renda com ele. As pessoas que de repente vão fazer uma compostagem podem estar vendendo esse material, né? Então é um incentivo à produção, à geração de renda também. Mas o mais importante hoje para nós é essa retirada de material de um aterro sanitário. Marcos, primeiro obrigado por atender o nosso convite. O trabalho da Fernanda me chamou a atenção de cara e você viu a minha reação aqui.
Nós jogamos mais coisa fora do que comemos? Pelos dados levantados pela Fernanda, né, na pesquisa com a Embrapa, mostra que a gente joga quase... Mais da metade? Mais da metade do que a gente consome, a gente acaba jogando fora, né? E hoje, mais ou menos, por uma estatística nacional, é que cada pessoa pode produzir até 850, 900 gramas de resíduos. Desse resíduo que a gente produz, mais da metade é orgânico, por dia. E em Florianópolis, a nossa média é de 980 gramas por dia. E desses 980 gramas, 60% é orgânico. Então a gente tem um desperdício bem grande, por vários fatores, né? Assim, um dos fatores é um pouco... O principal fator qual seria? Então, eu acredito que é um pouco do hábito alimentar, um pouco de não conseguir aproveitar ao máximo os alimentos na mesa antes de rejeitá-los. E a gente também tem uma questão hoje, principalmente dos grandes restaurantes e grandes redes, da questão da vigilância sanitária, porque todo alimento que é preparado, ele não pode ser mais reutilizado, né? Por uma questão de segurança e de sanidade nutricional mesmo, né? Então tem alguns fatores que são elementares. Agora eu quero aproveitar, né? Tem fiscalização nisso? Tem uma fiscalização bem forte da vigilância sanitária junto aos empreendimentos que tratam com alimentos, né? Então eles têm um cuidado bem grande. E isso faz com que um alimento que é preparado, ele vá para Cuba e depois que aquilo não for utilizado, ele tem que ser rejeitado, descartado. Né? Mas não é descartado da maneira correta. O problema é esse descarte, porque a gente acaba descartando tudo misturado e indo para um lixão ou para um aterro sanitário. E isso ele mistura com aquele outro resíduo, que é o plástico, papel, papelão, calça plástica, que pilha. Não vai gerar adubo, né? Nisso tudo misturado, vai para um lixão, vai ser enterrado. Aquilo acaba produzindo um material de péssima qualidade, acaba se perdendo um material desse, e a gente faz a gente preconiza o inverso disso, que é separar na fonte a fração orgânica, como vocês viram na reportagem, tanto na escola quanto no Parque Florestal do Córrego Grande, leva-se a fração orgânica e a outra parte que são os rejeitos, e os secos eles são destinados adequadamente. Então, se nós hoje fôssemos fazer um destino adequado, seria o quê? Nós emitiríamos apenas 30% do nosso volume geral de resíduos, a gente estaria enviando para o aterro. O restante, que é quase 50%, 60%, seria o orgânico, a gente transformaria em adubo. Mais tarde seria reutilizado, porque iria ajudar os outros alimentos. Exatamente, porque isso a gente poderia transformar isso em adubo e a gente separaria o seco, que é o plástico, o papel, o vidro, o metal, para as cooperativas e associações de reciclagem poder transformar isso em matéria-prima novamente. Então, esses trabalhos, por isso que a gente primeiro faz o quê? Vamos trabalhar reciclagem? Vamos. Então, a primeira coisa, vamos tirar o orgânico, que é o início de um trabalho. Quando a gente trabalha nas escolas, nesse projeto de horta escolar, ou quando a gente trabalha nas comunidades incentivando que elas plantem nos quintais, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Vamos separar o orgânico e transformar esse orgânico em composto para a gente usar isso nas hortas. Porque hoje a gente está na cidade. A cidade é onde a gente consome todo esse alimento. A gente tem lá a área rural que produz todo esse alimento, que consome nutrientes, compra fósforo, potássio, nitrogênio. A maioria desses nutrientes são químicos ainda. A gente consome toda essa quantidade de nutrientes. Poderia ter isso natural, né? Esse nutriente vem todo para a cidade, anda 100, 150, 200, 300, 400 quilômetros, chega na cidade. Aqui a gente transforma isso num grande problema, que é o nosso lixo misturado. Se nós pegássemos esse resíduo e transformássemos toda essa quantidade em adubo orgânico, a gente conseguiria refazer o ciclo da vida, que é aquele produto que foi extraído da terra, consegue vir para a cidade, e ao invés de a gente mandar fora de novo, como aqui em Florianópolis, a gente manda lá para Biguaçu, no aterro, a gente transformaria isso em adubo e poderia ser utilizado para a produção de alimentos. Novos alimentos, né? Novos alimentos. Então, o ciclo da vida se refazia a cada processo desse, né? Então, esse é o que a gente preconiza no trabalho. Agora, Marcos, você falou na área rural especificamente. Lá mesmo na área rural, eles fazem isso? Então, na área rural, a gente tem um trabalho junto com o CEPAGRO, que é só a ONG que eu atuo, a gente tem um trabalho de incentivar a agroecologia, que é a produção ecológica de alimentos. E a agroecologia, a base dela é ter um solo fértil.
porque o primeiro passo para uma planta, para a gente sair do processo de produção química, com adubos químicos, com venenos, é primeiro melhorar o solo. A gente tem duas formas de melhorar o solo. Uma é ter um solo com adubação orgânica e a outra é ter adubos verdes, plantas que adubam. Um natural, outro artificial. Hoje tem uma agricultura que é quase toda baseada na agricultura química, que é compra de insumos, de nutrientes para a terra e para os alimentos, e compra de muito insumo e de muito veneno para combate de pragas e doenças. Exato. Quando a gente trabalha com agroecologia, a gente preconiza que primeiro vamos tratar o solo, que é o quê? Ou a gente trabalha com algumas plantas... Trabalhar a origem. Que é onde que a planta vai absorver esse nutriente. Então, trabalhamos com o princípio de que uma planta saudável, ela está menos suscetível a pragas e doenças. Então, essa planta saudável, ela tem que ter um solo fértil. E esse solo fértil, ele é oriundo principalmente dos resíduos dos animais que o agricultor tem, os estercos, né? Ele é oriundo de uma massa verde com folhas, com galhos, com restos de culturas. E isso ele faz uma compostagem lá, na área rural. Enriquece o terreno. Enriquece o solo, melhora o solo. Também tem algumas plantas que fazem isso, né? Então, só que na cidade nós não temos esse monte de vaca, esse monte de porco, esse monte de galinha. Com o alimento. Então a nossa vaca, o nosso esterco é o resíduo orgânico, é o resto de comida que sobra. Exato. Né? Então quando a gente trabalha a agricultura urbana, essa produção de alimentos na cidade, nas hortas escolares, nas hortas comunitárias, nos quintais de algumas comunidades, a gente fala isso, ó, o nosso esterco na cidade é o resíduo orgânico. Ao invés de a gente estar botando uma sacolinha plástica, tudo misturado, aquilo começa a pingar, dá problema. O caminhão passa, pega, amassa aquilo, quando o caminhão passa, sai aquele chorume que a gente chama. Não, vamos colocar isso num reservatório adequado, como a Sayonara falou, de colocar num baldinho, num pote fechado com tampa e destinar adequadamente. O destino certo, correto. O destino correto. Porque a gente pode fazer isso nas nossas casas, através de um minhocário, quem mora em apartamento. A gente pode fazer uma composteira no fundo do quintal, quem tem terreno. Quem mora em casa. A gente pode enterrar esse resíduo sempre espaçadamente, nunca no mesmo local, sempre colocando um pouco de folha, um pouco de serragem, mas pode ir colocando ele para ele se transformar em adubo também. Ou a gente pode ter um modelo, como foi mostrado ali, que é a família casca, que é um modelo comunitário, onde as pessoas levam para um local e nesse local é feita a compostagem. Né? Na escola a gente sempre tem o trabalho da composteira, porque vocês viram a Letícia, que é uma técnica do CEPAGRO, que faz esse trabalho de horta escolar, ela falando e como que as crianças respondiam. Elas conheciam esse processo de transformar o resto de comida em adubo. Então ele falou, quando a gente coloca palha, como que faz? A criança falou, é para proteger o Joãozinho, para aquecer. Porque a gente tem que tomar uns cuidados quando a gente faz esse trabalho em casa, que é não trazer moscas, não trazer ratos. É um trabalho bonito, mas tem que ser muito bem feito para evitar esses problemas. Porque às vezes a gente, numa boa intenção, querer resolver, acaba trazendo problemas que depois são problemas que a gente não tem como tratar. Então, esses modelos de compostagem, eles têm que ter uma relação adequada, tem que misturar o resto de comida com serragem, com palha, né? Quero só te fazer uma pergunta, mas você só vai responder no segundo bloco do programa. Você falou da criança que estava conversando diretamente com a professora e aprendendo e ensinando. Essa cobrança da criança junto ao pai em casa surte efeito? Mas isso você vai responder depois. Nós vamos ao intervalo agora, estamos abordando o tema. Será que nós reaproveitamos todo o nosso alimento? E eu me surpreendi com um número divulgado pela nossa Fernanda, que nós dispensamos mais, descartamos mais comida do que na realidade comemos. Vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos voltando com o programa Espaço Cidadão pela TVAL. Sempre um tema muito interessante. Hoje nós estamos abordando o reaproveitamento dos alimentos. O Marcos já está pronto aqui para responder aquela pergunta que eu formulei.
Será que uma cobrança feita por uma criança de 5, 6 anos em casa muda o comportamento do pai e da mãe? Nós vamos saber a resposta dele em seguida, porque agora vamos acompanhar um outro trabalho muito bem feito pela nossa repórter Fernanda Fontoura. Dar o destino certo para o óleo de cozinha também é uma forma de contribuir com o meio ambiente. Um único litro de óleo pode contaminar centenas de litros de água, além de prejudicar o solo, o ar e a vida de muitos animais. Para evitar que esse produto seja lançado na rede de esgoto, cidades, instituições e pessoas de todo o mundo têm criado métodos de reciclagem. O programa Reóleo da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis é um deles e já reciclou mais de 1 milhão de litros de óleo de cozinha. Todo o material recolhido foi transformado em produtos de limpeza. Antigamente ninguém tinha essa preocupação. Pegava o óleo, jogava na pia, jogava no vaso e isso iria poluir os rios, os mares, os lagos. Então hoje a gente conscientiza esse trabalho para proteger a natureza, evitando com isso a condição de as pessoas não poluírem o meio ambiente. Diariamente, um caminhão passa nos estabelecimentos credenciados para recolher o produto que é levado para a reciclagem. Hoje, o programa Reóleo atende mais de 780 estabelecimentos. Nós mandamos uma bombona para esse estabelecimento e aí nós passamos a fazer todo um cronograma de recolhimento desse óleo. Um detalhe interessante é que a cada 20 litros de óleo de cozinha reciclado, a pessoa tem direito a um produto de limpeza, fruto desse próprio óleo, que pode ser uma água sanitária, um sabão em pasta ou um detergente. Óleo de cozinha, frutas, verduras. A conscientização contra a perda desses alimentos deve começar antes mesmo de seu preparo. Os orgânicos representam quase 60% do total de resíduos nas cidades, número que reflete o desperdício e que está diretamente ligado com as suas atitudes no dia a dia. Planejar as compras e aproveitar integralmente os alimentos pode ser um bom caminho para diminuir o impacto causado no meio ambiente. É o que faz esta bióloga mestre em gestão ambiental. Tudo o que ensinou durante anos para os seus alunos, ela põe em prática dentro de casa. Na sua cozinha, a palavra desperdício não entra. O primeiro compromisso do indivíduo e da família é a vida ali fora, sabe? É o planeta, é pensar e entender o planeta Terra como vida, como um organismo vivo. Então, se é vivo e se é a minha casa, eu tenho que cuidar. Como? Eliminando o descarte, minimizando a questão do desperdício e o ponto importante é saúde para mim e saúde para o ambiente. E a prova de que essa tarefa pode sim se tornar muito saborosa, ela dá agora. Veja bem, com coisas muito simples, que normalmente são jogadas fora. Ó. A casca da abóbora, casca do ovo, semente da abóbora. Tá? Eu transformei tudo isso em farinha vitaminada, farinha branca, e eu fiz um bolo salgado. Ó, aproveitando tudo isso que eu falei, um bolo salgado de abóbora. Para fazer o bolo salgado de casca de abóbora, ela utilizou ovos e casca de ovos, restos de frango, água que usou para cozinhar o frango, casca de abóbora, farinha branca, aveia, fermento, azeite, tomate e tempero verde. Com criatividade e muita consciência, você também pode inovar no seu cardápio semanal. A sua família e a natureza irão adorar. Eu acho o seguinte, tem um famoso olho grande também, eu observo isso no restaurante, o cidadão compra quase 1 quilo de comida que você não vê o cidadão atrás do prato, né? E aí depois ele vai até a metade e depois aquilo tudo é jogado fora. A gente teria que mudar o comportamento dessas pessoas também, não é, Marcos? Assim, a gente tem um trabalho que é transformar esses restos em adubo orgânico, mas antes disso nós deveríamos fazer um trabalho... Aquela pessoa, né? Conscientizar para que coloque só o suficiente no prato, conscientizar para que a gente consiga reaproveitar parte dos alimentos que não são reaproveitados, talos, folhas, cascas, né? Só que isso vem um outro lado. Se a gente vai aproveitar esses alimentos, essas partes de cascas e talos, o ideal seria que esses alimentos fossem alimentos agroecológicos ou orgânicos, porque eles não vão estar vindo contaminados com venenos, né? Então seria já um princípio, começar a consumir mais alimentos orgânicos e agroecológicos. A outra questão é consumir alimentos da época,
porque com certeza esse alimento ele vai durar mais tempo na sua geladeira do que um alimento fora de época. Né? Eu tenho uma outra observação, mas fechando com você, o seguinte: tomate há uma crise, o tomate, vamos supor, tomate aumentou, ninguém vai morrer se passar um mês sem comer tomate. Vamos nos alimentar do alimento da época. Uma substituição do tomate. Mas não deu, mas a cebola de cabeça está muito cara e tal. Deu um problema na cebola de cabeça, vamos supor. Você não vai morrer se passar um mês sem a cebola mas hoje, de cabeça. pela questão de mercado, a gente traz cebola da Argentina, da China, para ter esse alimento na mesa. Então, a gente tem que começar a tomar consciência um pouco maior dos ciclos da vida. Os períodos, as épocas de colheita de algum hortifruti, né? A gente tem que ter a consciência de reutilizar esse material e, no final, descartar de forma adequada, que é descartar através de um processo que possa transformar isso em adubo orgânico. A gente acredita hoje que, vamos supor, numa cidade como Florianópolis, nós teríamos condições de ter vários pátios de compostagem nos bairros. Ter espaço onde que você, com seu resíduo, consiga destinar, já que não tem um espaço para poder transformar isso em adubo na sua casa. Então, tudo bem, eu moro lá no Campeche, então no Campeche vai ter um espaço de 2.000, 3.000 metros quadrados, que vai ser um pátio de compostagem para aquela comunidade. Todo mundo saberia o que levar e aonde levar. Pronto, ou se caso a coleta fosse uma coleta também que pega o orgânico, leva para um pátio de compostagem, não precisa esse lixo caminhar 55, 60 quilômetros para ser destinado num aterro sanitário. Então a gente acredita que o processo de coleta do orgânico poderia ser descentralizado. Esse trabalho tem que ser feito inicialmente na escola. A gente volta à pergunta, né, do fechamento do primeiro bloco, que é: qual a importância da criança? A criança é fundamental. Ela leva essa informação para casa. Parece que a cobrança dela é mais pesada do que do adulto, né? O pai, ele sente cobrado por aquilo. Como é que pode o meu filho agora tá aqui falando: não, vamos colocar o lixo certinho aqui em casa? Então, isso rapidamente, numa, 2 gerações, muda o conceito de uma cidade. O conceito. Né? Então, por isso que quando a gente trabalha nas hortas escolares, trabalha nas comunidades, é para fazer esse processo. Vamos fechar o ciclo, porque senão a gente corre o risco de estar sempre tendo esses aterros cheios. Cada vez mais a gente vai ter que andar mais quilômetros com esse lixo. Isso é um problema para as cidades hoje, né? Vai custar de muito mobilidade, mais caro, vai custar muito mais caro. E, principalmente, a gente está não conseguindo fechar o ciclo da vida. Esse que é o pior. Aí a gente vai continuar consumindo um monte de adubo químico para conseguir produzir alimento, trazer para a cidade, vira um problema, enterra, isso sempre gerando vários entraves ecológicos, sociais, né? E talvez 1 quilo de adubo, 1 quilo de defensivo agrícola hoje, amanhã já serão 2 quilos. Rio 20, Rio mais 20, você participou. E daí, foi muita mídia, muita notícia, muita divulgação e pouca solução? Ou como é que você viu isso? Nós participamos de alguns módulos da Rio Mais 20 e da Cúpula dos Povos, que era como se fosse os movimentos sociais trazendo algumas outras soluções, né? Troca de experiências. Foram assim, na Rio Mais 20 a gente apresentou o trabalho, que foi a Revolução dos Baldinhos, que é um projeto de compostagem comunitária, e a gente viu que existe um interesse, mas existe também muito discurso em cima da questão ambiental e pouca prática de verdade, efetiva para resolver o problema, né? Pouco investimento, pouca interesse real para que as coisas mudem. E muito oportunismo também, de certa forma. Claro, porque politicamente isso aí não vai aparecer igual a rede de esgoto. Ninguém vai dizer que não vamos fazer. Todo mundo vai falar que sim, mas ninguém de verdade apoia e financia. Vamos apoiar. Todo mundo fala que sim. Ninguém é maluco de dizer não. Claro. Isso aí a gente não vai apoiar. Mas ao mesmo tempo falta uma estrutura, algo estruturado para que a gente consiga executar as ações ambientais. Vontade política, a participação do empresariado para que realmente isso seja de bem comum, né? Então, algumas coisas a gente identificou. Ao mesmo tempo, os movimentos sociais trazendo soluções, né? Através da Cúpula dos Povos. Nós fizemos atividades em comunidades da periferia do Rio de Janeiro, fizemos algumas ações dentro da Cúpula dos Povos, fizemos a reciclagem de um restaurante popular que oferecia de 4 a 5 mil refeições por dia, né? Então foi uma ação bem importante. Qual foi a reação de quem tomou conhecimento do trabalho de vocês? A reação é sempre assim, todo mundo fica espantado porque a gente coloca todos os restos de comida, inclusive carnes, restos de comida cozida. Todo mundo pensa que a compostagem é só para cascas e talos, né? Uhum. E a gente traz esse modelo de compostagem termofílica, que ela chega a 70 graus, que ela tem um controle de moscas e de ratos bem eficiente. Então hoje todo mundo quer um modelo ideal, porque a gente não precisa de grandes áreas. Por exemplo, numa área de 1.000 metros quadrados, a gente consegue compostar 100 toneladas de resíduo por mês.
Então, todo mundo acha, a compostagem vão precisar de áreas gigantescas. Não, claro que não. Aí, o pessoal, quando o pessoal viu a gente fazendo esse trabalho, falou, poxa, realmente é uma solução para as cidades. Se a gente conseguir descentralizar, conseguir fazer módulos em bairros, e não levar tudo para um grande local, claro, mas fazer isso de forma descentralizada. Porque uma outra forma de tratar o orgânico é incinerar, queimar tudo. E a gente vai ter o quê? Vai ter fumaça e cinza. Sendo que a gente pode ter o adubo, claro, que é a fonte da vida. E vocês viram como que o adubo ele é um material altamente pedagógico para trabalhar com as crianças. É um material que todo mundo... se você for num local e pegar uma terra preta com um monte de vida, minhocas, centopeia, né, lacraias... Você sente que ali tem vida. Todo mundo se sensibiliza com isso, todo mundo quer ver, sente que isso é vida, né? Então, por isso que a gente preconiza transformar o resíduo orgânico em compostagem e a compostagem em adubo orgânico. E não pegar isso e queimar e transformar isso em fumaça e transformar isso em cinzas, né? Quer dizer, você sentiu que a receptividade foi boa, mas da teoria para a prática você sentiu alguma coisa ou... o que a gente sente... vai demorar ainda? O que a gente sente assim, hoje tem uma lei nacional, a Lei de Resíduos Sólidos. A lei nacional, ela preconiza que a gente utilize, que a gente envie para o aterro sanitário apenas 30% de todo o volume de resíduo gerado. Numa casa, numa empresa, numa escola, né? Uhum. E eles falam que a fração orgânica, que é sempre conhecida como 50%, 60%, ela seja transformada em adubo orgânico através da compostagem ou seja incinerada, né? Então essas são as duas soluções. Nós acreditamos que a gente vai continuar firme na ideia de transformar isso em composto orgânico. Né? Por quê? Porque é a base da vida, é a base para a produção de alimentos. A gente pode incentivar a agricultura urbana, que é plantar nos quintais, que é ocupar alguns espaços públicos para a produção de alimentos. Um alface não precisa mais andar 300 quilômetros para chegar aqui no nosso prato. A gente pode ter alface, pode ter temperos, pode ter saladas verdes próximas de onde a gente consome, né? Então a gente vai continuar preconizando isso. Estamos acreditando muito nessa nova legislação, porque isso vai criar instrumentos, ferramentas para atuação prática, né? E eu acho que... Isso tem que chegar nas escolas também. Isso tem que chegar nas escolas, tem que chegar nos governos municipais, né? Isso tem que chegar nas casas, as pessoas têm que saber, né? A gente vinha conversando e viu que aparece uma reportagem das famílias Cássio, poxa, mas eu nem sabia que aqui do lado do meu condomínio acontece uma reciclagem orgânica, eu não sabia disso. Então tem que ter o quê? Tem que ter informação, tem que ter um investimento mínimo, divulgação. Também, né? Tem que ter uma estrutura para ter esses espaços de compostagem nas comunidades, né? Tem que ter técnicos capacitados para que isso não tragam problemas, né? Deixa eu só te fazer a última pergunta, nós temos 40 segundos. Como é que está Santa Catarina em nível nacional nesse trabalho? Santa Catarina está começando a fazer os planos de gestão de resíduos. Eu vejo que a Universidade Federal de Santa Catarina tem um trabalho modelo ali, porque todo o resíduo orgânico da Universidade Federal de Santa Catarina é transformado em compostagem. E é uma comunidade de 35 mil pessoas que passam ali. Então é uma cidade de médio porte do estado. E todo o resíduo orgânico é reciclado, tem um pátio de compostagem lá, gestado por um professor que traz esse método de compostagem termofílica, que não precisa de muito espaço, que pode ser manual, pode ser mecanizado. Então eu acho que nós temos hoje um polo, né? Nós já temos um ponto de partida. Temos um ponto de partida muito, muito, muito forte. Temos vários trabalhos em comunidades, como esse da Revolução dos Baldinhos, da família Casca, né? Nós temos o SESC, que agora implementa a compostagem nas unidades aqui de Florianópolis e de Blumenau. Então nós temos exemplos vivos acontecendo, que quando a gente foi para o Rio, vários estados vieram nos procurar, porque eles viram que tem coisa, já estamos caminhando há um longo tempo. Mais uma vez Santa Catarina partindo à frente. Marcos, muito obrigado pela aula que você nos deu. Eu que agradeço. Eu falo em nome do CEPAGRO, que é o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, que é uma ONG que existe há 23 anos e que há 7 anos vem trabalhando na agricultura urbana e esse tema da reciclagem orgânica, né? Eu entrevistei Marcos Abreu, ele é engenheiro agrônomo e o nosso tema foi reaproveitamento dos alimentos. Pense nisso, não tem aquele olho grande na hora de ir no restaurante e botar 1 quilo de comida no seu prato, depois descartar metade para fora. Pense nisso, coma só o necessário e procure se alimentar mais vezes por dia com a quantidade menor. Este foi o nosso programa desta semana, Espaço Cidadão.
Voltaremos na outra semana com mais um tema, sempre envolvendo um assunto que interessa Santa Catarina. Até lá!